Então não deixe despesas, deixe boas recordações, viu? Adquira você um plano PIAF. E agora vamos falar sobre saúde, mudar de assunto, é hora do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Hoje vamos falar sobre a insuficiência renal. É a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas sofram com o problema. Nos últimos 10 anos, é cada vez maior o número de pessoas que realizam diálise, que é um processo de estímulo artificial da função dos rins. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio a médica nefrologista, a doutora Susan Carvalho, que vai trazer informações e esclarecimentos para a gente. Bom dia, doutora Susan. Obrigada pela presença aqui na TV Atalaia, nesse dia especial, aniversário da TV. E obrigada pela participação desde já com a gente. Bom dia, pessoal. Parabéns à TV Atalaia, né, por esse grande projeto que realiza na cidade e por trazer informações tão essenciais. A gente agradece. E vamos então à participação agora da população. Aqui no telão do Balanço Geral, as perguntas em momento de interatividade, de esclarecimento. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Luciene. Eu não me sinto nada, mas posso fazer o exame de rins? Exatamente. Acho que ela quis questionar o seguinte: ela não tem nenhum sintoma. Ela deve fazer o exame para saber se está tudo ok? O fato de não sentir nada quer dizer que a pessoa não tem nenhum problema nos rins? Você pontuou uma coisa bem interessante no início, que a doença renal, né, que antes a gente tinha muito como insuficiência renal, atinge uma parcela importante da população e normalmente as pessoas não sentem nada no início, né? E aí fica só aquela trágica relação do médico do rim, nefrologista, com a diálise. E o interessante seria que a pessoa fizesse o check-up do rim e não esperasse ter um problema para achar que tem problema no rim. Então, normalmente a doença do rim, ela é silenciosa, ela está atrelada a algumas outras doenças e aí a mensagem principal dessa manhã, no dia do aniversário da TV Atalaia, é que você não espere ter um problema no rim para se preocupar com ele. Quando a gente fala assim, check-up do rim, as pessoas se assustam, né? Check-up do coração todo mundo faz, mas check-up do rim, normalmente as pessoas não fazem. Doutora Susan, qual é a frequência que esse check-up deve ser realizado? Então, depende do grupo que tem risco para ter doença renal. Se a pessoa está no grupo de risco, a ideia é que faça pelo menos de 1 a 2 vezes no ano. E aí, a tendência é, se os exames estão muito alterados ou não, aí a periodicidade que vai fazer os próximos varia dessa alteração do exame. Quem é esse grupo de risco, né, que precisa fazer esse check-up? O paciente que tem pressão, a pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes, mesmo usando o remédio está controlada, mas precisa ficar atento a isso. A pessoa que está acima do peso, a pessoa que fuma, a pessoa que tem histórico na família de doença renal, a pessoa que por algum motivo faz uso de alguns remédios de forma constante, principalmente anti-inflamatório, que tem um potencial de prejudicar o rim. Então, esse é o grupo que precisa ficar atento a fazer o check-up do rim. Vamos a mais participações. Lembrando que você pode participar, viu? Você que está acordando agora, nós estamos falando sobre a importância do check-up nos rins e você pode interagir, mandar a sua pergunta e a sua participação pelo WhatsApp do Balanço Geral. Vamos aqui ao telão. Bom dia! Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Meu nome é Hortência da Conceição. E quando é que eu sei quando o meu rim está bom? Olha aí. Então, normalmente, como eu falei, a doença do rim que leva à diálise, ela é silenciosa. A doença do rim que traz problema é quando tem pedra, tem a dor, quando tem infecção urinária, que tem dor, mas a doença do rim que leva à diálise, ela é silenciosa. E aí a pergunta, eu acho que é a relação de como é que eu vejo que o meu rim tá bom, né? É através de exame. Então, são exames simples que a gente faz no laboratório mesmo, o exame de sangue, chamado creatinina. É o exame que diz quanto seu rim funciona, se está tudo bem com ele. E o exame de urina, para ver a perda de proteína pela urina, que a gente chama de albuminúria. Então, são os dois exames padrões para saber como é que está a saúde do rim. Às vezes tem perda de proteína e a creatinina está boa, e às vezes tem uma creatinina boa, ruim,
sem perda de proteína. Então, um não isenta o outro. É necessário fazer os dois, principalmente quem é do grupo de risco. Então, vamos repetir rapidamente o nome do exame, que aí o exame vai dizer se o rim está ok ou não. Qual é o nome do exame? O principal é a creatinina. Creatinina. Então, é importante, na hora do check-up lá geral, o paciente solicitar ao médico, né? Olha, eu quero fazer um exame de creatinina. Creatinina. Vamos a mais participações aqui no Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Maria Heloísa. Gostaria de saber quais são os sintomas que meu rim não está bem. Quais são os sintomas que apontam quando o rim não está bem? Podem ser sintomas silenciosos, mas quando esses sintomas aparecem, quais são eles? Então, batendo na tecla mais uma vez, né, nesse dia, é que as pessoas se preocupam em fazer o check-up, principalmente aquele grupo de risco. E aí, infelizmente, às vezes chega no consultório já com sintomas. E quando aparecem esses sintomas, o rim já não vai bem, às vezes está na iminência de iniciar a diálise e acaba odiando o médico do rim, porque acha que a gente já está mandando para a diálise. Então, é interessante que procure antes. Quais são esses sintomas, né, quando eles aparecerem, para você ficar alerta? O rim, ele elimina substâncias que são tóxicas para o nosso corpo. E aí, quando essas substâncias se acumulam, o que é que acontece? A pessoa tem vontade de vomitar, fica com muita vontade de vomitar, ela fica esquecendo das coisas, onde é que ela está, que dia é hoje, normalmente ela esquece muito, ela fica com muita coceira no corpo, ela fica com falta de apetite, ela emagrece, ou às vezes começa a reduzir o xixi, e aí ela começa a inchar, então são sinais de que o rim não vai bem. Tem mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral, hoje falando sobre a importância do check-up no rim. Bom dia! Bom dia, Tamires. Meu nome é Iago. Remédio para a pressão prejudica os rins? Essa é uma pergunta bem corriqueira no consultório. Se os remédios, de uma forma geral, prejudicam o rim. Chega o paciente lá e fala, nossa, doutora, meu rim se prejudicou porque eu tomo um monte de remédio. E isso é um mito, porque o que é que acontece? Duas doenças prejudicam o rim, que é pressão alta e diabetes. Então, quando elas não estão controladas, é isso que vai levar o rim a adoecer. Essas são as duas principais. Então, se para a pressão você precisa de 3 remédios para controlar a sua pressão, não vai fazer mal para o rim. Pelo contrário, se você deixar de tomar, é que o rim vai ficar problemático. Se para o seu diabetes precisa de 2 remédios, precisa de insulina, precisa tomar, porque não tomando é que o rim vai ficar doente. Então, assim, se os remédios são bem indicados pelo médico que te acompanha, normalmente não faz mal para o rim. O problema é que a gente faz automedicação, né? Mede a pressão tá alta, vai no vizinho, eu tomo tal remédio, tome também. E aí prejudica o rim, porque às vezes é mal indicado o remédio, né? Tem que ser tudo com acompanhamento médico, tudo com muita segurança, né? Para prevenir outros problemas. Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral? Solta aí, bom dia! Bom dia, Tamires. Meu nome é Cristiane. Eu bebo muita água. Será que eu tenho algum problema nos rins? Com a ingestão de muita água? Essa é outra dúvida bem frequente. Normalmente as pessoas chegam lá, ou até quem faz diálise, a gente está ali na clínica e ouve alguém dizendo assim, eita, foi para diálise porque bebia pouca água. Não existe essa relação, certo? A água, que a gente sabe, é como se fosse o combustível para o carro. Ela é muito importante para o rim funcionar. Mas a água sozinha não vai levar o rim parar de funcionar. É uma série de contextos, principalmente as duas doenças descontroladas. Pressão alta e diabetes são doenças bem prevalentes. A água é muito importante, principalmente na população mais idosa, porque perde água de várias formas, né? E aí o rim fica sobrecarregado. Então, a questão de beber água é muito importante. Sozinha não leva o rim a parar de funcionar, mas ela é o combustível do rim, então é necessário beber. Mas a questão de beber pouco não vai levar sozinho o rim parar de funcionar. Vamos a mais participações, então? Olha aí, água não quer demais, hein? Bom dia! Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Eu sou Robson. Eu gostaria de saber se é possível viver só com um rim. Olá, Robson. Olha aí, Robson. Bom dia para você também, Robson. Agitou aqui a gente, hein? Um rim só é possível viver, sim. Inclusive, tinha um atleta, agora eu não recordo o nome dele, que participou, né, das Olimpíadas, tinha um rim só. E, então, é possível viver. Agora, os cuidados são mais
tem que ficar mais atento aos cuidados, né? Então, assim, se tiver pressão alta e diabetes, não vacilar para não perder esse rim, beber água, ter o cuidado com a alimentação, de não estar acima do peso, de não fumar. Então, são cuidados que tem que ficar mais ainda com atenção para não prejudicar o funcionamento do rim. Doutora, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, agradecer a participação de todos, né? E incentivando sempre, né, doutora Susan, a ingestão da água. A Organização Mundial da Saúde recomenda aí aproximadamente 2 litros de água por dia e a água só traz benefícios, não é mesmo? Com certeza, com certeza. A água é muito importante. Obrigada, Tamires, obrigada por esse momento, sim. Obrigada, doutora Susan. Tchau, tchau.